Eu sou a Giovana. E eu sou a Natália. E escuta aí, Psi. Vamos lá. E aí, Nath? Ei. Tudo bem, Gi? Tudo, e você? Tudo bom. Mais um episódio aqui do nosso podcast. A gente estava falando disso, que a gente está muito feliz com o engajamento das pessoas, o retorno que a gente está tendo. Sim, sim. Muito feliz mesmo em poder fazer isso, né? Dividir um pouquinho da nossa experiência. A galera tá gostando, parece, né? Tá. E eu tô bem feliz que o pessoal tá entrando, tá comentando, tá curtindo. Sim. A gente tá, e eu acho que hoje é um tema muito bacana que a gente separou. Acho que tem muita demanda pra gente falar, muitas coisas pra gente falar sobre isso, né? Uhum. É lógico que, mais uma vez, né? Tudo que a gente traz aqui são verdades relativas, é o que a gente fala sobre a nossa experiência, né? Isso não é uma verdade absoluta e, enfim, tem vários pontos de vista que eles podem também comentar, né? Dizer o que eles pensam. Eu acho que estamos sempre abertas e prontas para aprender também, né? E qual é o tema desse quarto episódio, Nath? A gente tem 2 temas, mas acho que um deles, a gente vai falar sobre precificação, certo? Não sei, certo? É que a gente tem... antes de começar o podcast, a gente vai fazer, assim, em teoria, nós vamos gravar 2 episódios hoje, né? O problema é assim, a gente marca um horário, a Natália chega atrasada. Eu cheguei 6 minutos atrasada, Aí dá a licença. Natália chega, conta 10 fofocas. E demora Adoro. horrores pra gente começar a gravar e não dá tempo nunca. Mas confessa agora que você não gosta das fofocas. Não, a fofoca de hoje foi muito babado. Maravilhosa. Foi muito babado. Eu tô Eu começando adoro. até mais feliz. Não é? Oh. Então. E aí o povo aqui da Avocado deu um café pra gente tá, ó, Nossa, esse tinindo. café é maravilhoso. Vou levar um pacote pra casa. É. Ó, então tá, porque explicando pra galera, a gente tem 2 temas e eu virei pra Natália e falei, Nath, e aí, qual que a gente faz? E ficou, não sei. Agora, a hora que eu perguntei qual vai ser o tema de hoje, era muito de verdade, porque eu não sabia qual que você tinha escolhido pra gente começar. Tá. Mas vamos começar então com precificação, é isso? Vamos Tá bom. começar com precificação, porque Muito organizadas, inclusive. a gente escolheu um tema, Gi. Ué, Já é um bom caminho. é. Mas é que, assim, eu acho que eu escolhi talvez o tema da precificação, porque assim que você falou precificação, eu acho que tange não só aspectos profissionais meus, mas pessoais. Então, aqui eu tô muito... Eu quero me apresentar muito vulnerável daquilo que eu deveria, daquilo que eu consigo. E ouvir muito e aprender muito com você, que eu acho que você sabe muito Eita. melhor. Tanto teoricamente, como a gente tem que fazer, como o que você faz. Né? Isso é uma briga minha e do meu marido, inclusive, né? que trabalha com parte financeira, do quanto eu deveria também ser empresária dentro do campo da psicologia, né? Acho que você dá um pontapé inicial bom, então, né? Bom, vamos lá. Não quero ficar no palco, tá? Você vai, por favor. Pode deixar, eu quero ser paciente aqui. Nath, então, eu acho que um ponto inicial para a gente discutir sobre precificação é exatamente esse ponto que você colocou do ser empresária também. Mas em que sentido? Eu acho que a psicologia, e não só a psicologia, eu acho que algumas áreas, né, profissionais, essas relacionadas a cuidados, né, elas são áreas que acabam um pouco deturpadas, até no próprio processo de formação, né, em termos da função que a gente exerce sendo esses profissionais. Então, quando eu cuido do outro, né? Porque se eu tenho, assim, alguém que mexe com finanças, tipo Daniel, né? Daniel, marido da Natália, Isso, gente. Não, é uma coisa, assim, que mexer com finanças não é uma coisa, assim, compartilhado na sociedade. Não. Agora, por exemplo, eu cuido do meu filho. E eu não sou remunerada por isso. Você tem um avô que tá doente e vai cuidar dele. Você não é remunerada por isso. Quando a gente cuida da saúde mental das pessoas, a gente está lidando com alguém em sofrimento. Exato. E junto com isso coloca o aspecto profissional. Certo? Mas é uma profissão. Sim. É um aspecto profissional. Mas o cuidar, se uma amiga vem chorar no seu ombro, não se cobra por isso. Então, acho que acaba acontecendo um pouquinho de uma deturpação, principalmente porque a pessoa chega numa posição de vulnerabilidade, né? Que todo mundo sabe que é um trabalho que precisa ser cobrado. Mas ele vem mesclado com uma coisa do cuidado que parece que é quase pecaminoso misturar com dinheiro, com finanças. É aí que me pega. Então. É aí que me pega. Por isso que eu costumo falar assim, que pra gente, a precificação, ou seja, colocar preço na coisa,
é o último ponto, eu acho, dessa discussão até. Né? Claro que nós vamos trazê-lo para frente, não dá para ficar falando tanto sobre isso tudo. Mas por que eu falo que é o último ponto? Porque antes de você colocar preço, você tem que se apropriar muito bem, né, do papel que você ocupa ali. Maravilhosa. É isso, porque se eu não me aproprio disso, né, eu realmente corro muito risco de confundir as bolas, né? De ter essa dificuldade, mesmo existindo uma tabela de honorários que guia, né, a nossa conduta nesse sentido, que o nosso Conselho Federal estabelece, mesmo tendo uma comunidade psi que estabelece mais ou menos uma média de valores, mesmo com isso tudo, se eu não estou muito apropriada do que eu estou fazendo ali, e aí esse é um outro ponto, do valor do meu trabalho, eu vou ter dificuldade de impor esse preço. E aí vem essa diferença, né? Que eu costumo gostar de fazer a diferença entre valor e preço. Perfeito. Porque são coisas diferentes. Super aprendendo aqui. O preço é eu coloco, minha sessão custa X. R$250, R$150, R$350. Isso é o preço, né? Como que eu defino o preço? Eu não tenho que olhar para o valor que tem aquele trabalho. O meu trabalho não tem um valor diferente de um recém-formado? Tem que ter. Eu acho que tem. Sim. Tanto quanto o meu trabalho tem um valor diferente de uma pessoa que tem 20 anos a mais de formação do que eu. Claro que não só esse aspecto, né? Mas é diferente. Então, você entende também que se eu não estiver muito apropriada do meu papel e apropriada do meu valor até aquele momento específico da minha vida, eu também vou ter dificuldade por preço. Sim. Por isso que eu disse que tange aspectos pessoais, né? Isso que você traz é perfeito, Gia. A questão de o valor agregado ao produto. Isso. Né? E a gente entender que aquilo que a gente faz não é a mesma coisa que a amiga quando faz para uma outra pessoa, ou que uma mãe faz para um filho, ou que uma pessoa que você gosta muito vai te acolher, enfim. A gente precisa entender que atrás daquele diálogo que tem a topografia igual, né, a forma igual de se fazer... De uma conversa. De uma conversa, a função é completamente diferente, né? Então, é um produto, né? E a relação estabelecida entre um terapeuta e um paciente... inclusive, o valor agregado vai aumentar o quanto, inclusive, aquele paciente dá valor para o processo terapêutico, né? Eu estou falando isso porque foi uma discussão que eu tive com a minha terapeuta e que eu tenho muita dificuldade nesta definição, de estabelecer um valor para o meu trabalho, mas isso não é só para a psicologia, é um valor de Natália para a vida. Então, é isso que a gente também tem que entender. Com certeza. Do repertório emocional dos psicólogos, né? A gente aprende a ser empático, assim. Quando a gente vai pensar, eu quero ser psicólogo por quê? Porque eu quero ajudar pessoas, não porque eu quero ganhar por trabalhar com isso, igual quando você pensa... numa pessoa de perfil mais empresarial, business, né? A gente não tem isso. Mas a gente precisa aprender a fazer isso. Sim. Isso é fundamental. Sim. E você pôs um ponto agora também, Nath, que eu acho que dificulta, né? Eu não estou dizendo que outros profissionais da área da saúde não tenham a mesma dificuldade. Mas o tipo de relação, que você falou da relação terapêutica, o tipo de relação estabelecida com aquele indivíduo, ela é uma relação muito íntima, que dificilmente a gente observa em outras áreas. Sim. E aí pode rolar outra confusão, né? E aí essa confusão não vai ser exatamente na hora de precificar, necessariamente, né? Porque eu ainda não tenho exatamente uma relação estabelecida, mas existem outras dificuldades posteriores. Por exemplo, nos reajustes, que também são importantes de serem realizados, né? Sim. E essa coisa dessa relação íntima... ela traz uma outra tonalidade. Estamos falando de precificação. Mas quando a gente olha para a questão financeira, eu pego, sei lá, um paciente que está inadimplente, né? Aí eu tenho uma relação estabelecida de muita intimidade, e eu gosto sempre de fazer essa diferença, né? É íntimo, porque é íntimo, mas é profissional. Sim. Então, eu preciso ser remunerada por aquela minha hora de trabalho. E, às vezes, essa intimidade pode inibir esse terapeuta a fazer a cobrança da forma devida. E, inclusive, dar os encaminhamentos devidos, né? Porque eu não posso manter
comigo na minha agenda um paciente que não me paga. Até porque isso também afeta a relação terapêutica, mas eu digo assim, essa característica da intimidade a gente não observa muito em outras áreas da saúde. Sim. Então, o médico, por exemplo, ele vai ver aquele paciente uma vez a cada quanto tempo? A gente está toda semana com o paciente. Enfim, são outros aspectos que podem ser dificultadores. Né? Quando você fala da inadimplência, eu acho que existem diferenças também. Então, eu já tive casos de eu saber da condição de alteração da vida daquele paciente. Isso. Então, quando a gente analisa uma contingência que mudou de vida, ele perdeu o emprego, ou ele começou a gastar com uma outra coisa, e você vê que mesmo assim há um valor na terapia, Sim. que ele não está investindo um dinheiro em uma outra questão e diminuindo o valor do atendimento em si, né? E que este acordo de diminuir por um tempo um valor ou ficar algumas sessões sem pagar. Eu tive isso na pandemia, Sim, por exemplo. Eu também. Entende? Que eu negociei. Eu podia fazer isso, então era uma coisa que eu poderia fazer, mas foi uma coisa acordada, foi algo que eu fiz porque eu queria. Porque eu sabia do valor da terapia para aquele paciente. Sim, Nath, com né? certeza. Então, assim, uma coisa é a pessoa não te pagar. E aí eu acho que a gente pode, tá na nossa lista de episódios, né, de temas, a inadimplência é um deles, né? A gente vai, acho que é importante a gente dedicar um episódio para falar sobre isso, porque de fato, né, eu também vivi a mesma coisa. Eu supervisionei um caso de um terapeuta que estava com muita dificuldade de fazer o manejo, ele queria inclusive desligar a paciente, né? O pedido dele da supervisão foi para conduzir o desligamento. E aí, a hora que eu fui ver, era uma paciente bipolar que estava em mania e ela gastava excessivamente nos períodos de mania dela. Como que você desliga? Ela não conseguia pagar a terapia porque ela estava torrando rios de dinheiro no episódio maníaco dela. Então, assim, pera um pouco, mas aí isso está dentro do escopo terapêutico. Exato. Mas eu vou ter que engolir isso? Sim. Vai ter que manejar, né? Então, não é hora de desligar a paciente porque ela não tá pagando. Sim. Porque ela tá no episódio de mania. Então, assim, essas coisas, todas essas particularidades, você bem falou, né, no começo do episódio. Não são verdades absolutas. E mais do que isso, as situações precisam ser alinhadas caso a caso. Caso a caso. Mas acho que inadimplência é um tema complexo. Muito. Que, assim, a gente precisaria de um episódio para falar sobre ele. Mas, com certeza, isso que você falou, super, é isso aí mesmo. Né? E aí é a questão do valor mesmo, né? Do processo terapêutico e tudo mais. Mas assim, então vamos tentar operacionalizar um pouco, né? Essa questão da precificação. Porque eu tenho certeza que os seguidores vão pensar, tá, mas como faz? O pessoal adora uma receita de bolo. Vamos dar? Não. Claro que não, gente. Vocês estão loucos. Não, né? Mas eu acho assim, existem algumas balizas que a gente pode estabelecer, né? Inclusive, algumas a gente encontra alguma literatura que fala sobre. Eu acho que o primeiro ponto que nos auxilia, que a gente não pode invalidar, né? Pelo contrário, é uma baliza muito sólida, é a tabela de honorários. Perfeito. Que mudou faz pouco tempo, que mudou inclusive. agora, exatamente. E que, na minha cabeça mistura os temas, mas enfim, vou tentar. Eu ia falar já do reajuste, mas nada a ver. Então tá, tem a tabela de honorários. Legal a gente se atentar para o fato de que o CFP, ele ajusta os valores porque a economia do mundo, ela é reajustada. Ela é inflacionada. Esqueci o termo que eu queria falar. Mas é isso, ela vai acontecendo, né? Não é parada, não é estática, né? Então tá, então houve reajuste. Então, independente disso, existe uma tabela de honorários. Sim. Essa tabela de honorários, ela determina valores mínimos, valores médios e valores ali superiores, né? Não seriam máximos, né? Seriam valores, assim, um teto, digamos. Não é teto também, porque você pode cobrar acima disso. Mas valores os maiores. Um valor de referência. Tá ótimo, né? Essa gaguejar aqui tá maravilhoso. Então, são valores... Obrigada, Nath. É isso, são valores de referência. Isso. Então, é uma boa baliza. Opa, muito. Mas o que eu mais escutei lá no canal, quando houve a liberação desta tabela, foi o quê? É impossível para mim praticar esse valor. O valor mínimo. E, de fato, quando eu olho para esse valor mínimo hoje, que está lá na casa dos R$200, é 199 alguma coisa, né?
Eu entendo que tem muita gente que não vai conseguir praticar esse valor. E aí vem as outras referências de precificação, né? Por isso que é uma tabela de referência. Isso. Mas que outros valores, que outros aspectos podem entrar aí, né? Que a gente sabe. Uma delas a gente falou aqui. Tempo de formação. Exato. Eu acabei de me formar. Eu não tenho muita experiência, eu não tenho muitos pacientes. Então, isso me coloca... Eu posso praticar o valor mínimo da tabela? Claro que eu posso. Eu quero partir daí, tudo bem. Mas é razoável, né? Que a pessoa às vezes cobra um pouco abaixo dessa tabela, ou às vezes até muito abaixo dessa tabela, porque tem uma questão de experiência, que é o valor que a gente está falando. O valor Exato. agregado ao nosso trabalho. Tem uma questão geográfica. A cidade onde eu estou. Cidade, estado. O local onde eu estou na cidade. Também. Né? Onde eu atendo. Isso. Né? Isso. Exato. Então, assim, eu tenho muito seguidor que é de cidade muito pequena. Muito pequenininha. Cidade de 10 mil habitantes, né? De 18, 20 mil habitantes. E aí que o valor de vida daquela cidade é menor. Também, exatamente. Né? Total, não é só a questão do preço, não é só a terapia que vai ser menor do que uma cidade maior, né? O aluguel é menor, comer é menor. Comer é menor, né? O vestir é menor. Sim, isso mesmo. Então, assim, isso também é um aspecto que a gente deve considerar. Então, assim, eu cobro R$150 numa cidade de 10 mil habitantes e eu, Giovana, cobro R$250 em Ribeirão Preto, para mim a gente está cobrando próximo até, Exato. Considerando esses aspectos que você está falando. Mas, enfim, tem o aspecto, então, geográfico. Sim. Tem um outro aspecto que a gente considera para precificar, que é quanto a minha categoria perto de mim tá cobrando. Tá cobrando. Exato, perfeito. Isso é um bom parâmetro, é uma parâmetro boa bom. referência. Inclusive, Gê, até eu ia te perguntar isso. Às vezes eu me sinto até constrangida de perguntar, viu, quanto você está cobrando? Mas eu acho esse diálogo e esse intercâmbio de informações tão importantes, porque, então, por exemplo, você tem mais tempo de formada que eu, pouco mais. Só que as nossas titulações são muito parecidas, certo? Onde a gente atende é mais ou menos um local próximo ali, né? Então, a nossa sessão vai ter uma proximidade de valor, certo? Agora, um outro colega que tem mais tempo de formado, eu preciso dessa referência, a nossa referência, essa baliza, também pode ser os nossos colegas. Deve ser. Deve ser, né? Eu acho que é uma referência. Às vezes eu me sinto muito constrangida de perguntar. Só pessoas que eu tenho muita intimidade ou muita amizade, assim, eu falo, viu, e aí? Quanto é que você está cobrando, né? Como é que você está fazendo? E eu acho importante esse intercâmbio. Super. E aí você coloca um ponto, quando a gente fala, né? Antes de começar o podcast hoje, eu estava até batendo um papo com o Vitor sobre isso, né? Quando a gente fala de finanças de um modo geral, não só de precificar, mas a própria questão financeira, de saúde financeira mesmo do consultório, né? Que a gente deveria gerir como uma empresa, né? Porque precisa dar lucro, não pode ter prejuízo. Por que o psicólogo não... Eu tô falando psicólogo porque a gente tá aqui num podcast para psicólogos, mas a gente sabe que isso não é só na nossa área. Mas eu vou focar na nossa área. Tá bom. Por que a gente tem tanta dificuldade de gerir financeiramente o nosso consultório? Muita dificuldade. Muita. E por que as pessoas se ferram tanto financeiramente? Porque não se fala disso. Sim. Dinheiro é tabu. Exatamente. Então, toda vez que você está falando sobre essas coisas, a gente escuta coisas do tipo assim. Porque vamos supor, eu no meu consultório faço X. A gente sempre fala assim, ninguém fala, eu no meu consultório faço 15 mil, 20 mil, 5 mil, 1.000, sei lá. Ninguém fala valor. Não. Ninguém fala abertamente, eu digo, né? Sobre o quanto cobra. E aí fica... Lá no canal eu percebo muito isso. E tem o grupo também do Telegram, do Diálogos Psicológicos, que a galera troca muito. E eles sempre falam isso. Eles falam assim, como é bom falar abertamente sobre essas coisas. E o quanto que as pessoas escrevem assim. Eu pensei que fosse só eu. Nossa, jura? Fulano também? Gi, quando você fala isso... Por quê? Porque ninguém abre mesmo. Exato. Então, isso que você está falando é muito importante. Porque a parte financeira... ela é o dinheiro é tabu. Sim. É um assunto tabu. As pessoas não falam. Tem casais que não falam sobre dinheiro. Sim. Que não sabe quanto o marido não sabe quanto
a companheira ou o companheiro Ganham exatamente, não se fala sobre. Como que eu posso fazer uma boa gestão das coisas se eu não tenho noção de finanças, porque ninguém fala sobre isso? Sim. Então, assim, eu entendo a sua vergonha, mas eu não sei se isso é da Natália. Eu acho que essa vergonha, ela é um pouco cultural, porque é de mau tom. Então, se você pergunta, às vezes, quanto que você ganha? Quanto que eu ganho? Que você tá querendo saber quanto que eu ganho? Sim. Tem umas coisas assim. Com certeza. Então, ó, e tanto é importante isso que você está falando, e você começou esse podcast falando da tua vulnerabilidade. Muito. E eu vou dizer também, recentemente, eu estava num grupo de colegas PCs, né? E surgiu esse assunto de quanto cada uma estava cobrando. E aí, X, PT, Y lá falaram os valores, e eu percebi, por causa dessa conversa, que eu poderia estar cobrando um pouco mais do que eu estava cobrando. Gi, foi isso que me suscitou levar o tema para terapia. Então. Foi exatamente isso. Agora sim, mas eu acho que é importante também a gente, né, ter cuidado, porque quando a gente fala sobre... Você falou muito bem, assim, de... por exemplo, o exemplo de nós duas, né? Temos mais ou menos o mesmo tempo de formação, temos mais ou menos a mesma titulação, temos mais ou menos uma localidade ali relativamente privilegiada dentro da cidade e tudo mais. Mas, assim, quando a gente compara, não deveria ser pra gente se sentir mal. Deveria ser pra gente refletir. Isso. Porque, por exemplo, esse dia nessa conversa, teve uma colega que colocou um valor que eu não me sinto à vontade para praticar. E ela é uma colega muito equivalente em termos de estudo que a gente está conversando. Eu não acho que tá errado ela cobrar o valor que ela cobra também, Sim, mas o eu quanto não me sinto à Perfeito. vontade para cobrar esse valor. Mas eu me senti mal. Eu tive que processar muito isso para entender o que me causou, né? E para eu agir a partir de então, né? Então, beleza, os meus novos pacientes eu vou acrescentar quanto? E eu vou sentir. Que aí esse é um outro ponto depois que eu tô vendo o que você quer falar, mas depois a gente põe esse outro ponto. Tá. Não, assim, Gi, eu sempre fico pensando que o preço o nosso exercício profissional e o quanto eu tenho de prazer no que eu tô fazendo no meu trabalho, ele não pode, ou ele não deveria esbarrar na questão do preço. Então, especificando melhor. Eu não posso cobrar, não deveria cobrar um preço muito abaixo para eu ter um monte de pacientes, né? Porque isso aumenta realmente. Com certeza. Só que eu me sentir injustiçado, eu sentir que eu estou desvalorizado, eu me sentir extremamente cansado e exausto, Perfeito. porque se eu diminuo o meu valor, eu tenho que atender mais pessoas, né? E aí eu não vou ter tempo de estudar o meu caso, eu não vou ter tempo de, talvez, ter um momento de pausa entre um paciente e outro, tá? Eu tô falando isso trajada na hipocrisia aqui, tá? Porque é isso que eu tô analisando. Faço o que eu falo, não faço o que eu Exato, faço. porque é isso que eu tô analisando, inclusive, no processo terapêutico. Que outros investimentos eu quero fazer no meu consultório, que se eu aumentar um pouco o valor, eu consigo ser uma terapeuta que eu vou estar mais satisfeita com o meu trabalho. E que isso tem a ver com o preço. Agora, se eu cobro muito, eu também fico com a sensação de que eu preciso desempenhar uma coisa. Isso, Natália, tá? Tá. Então, o meu ajuste é esse daqui. Para que eu não me sinta desvalorizada, para eu não me sentir mal nessa relação por conta do preço e não ter que aumentar o meu número de pacientes para eu entrar em exaustão e tudo mais, para eu ter uma boa qualidade naquilo que eu faço. Mas eu também não consigo cobrar, igual eu escuto de algumas, que nem você falou, eu não me sinto à vontade de cobrar isso, e o meu à vontade é por conta disso, porque eu fico naquela autocobrança de, gente, eu tô cobrando tanto. Então, eu preciso desempenhar. Isso não funciona comigo, porque me faz mal também. Sim. Então, olha como passa realmente pelo autoconhecimento. Pelo também. autoconhecimento. Então, é isso que eu tô... que talvez algumas pessoas possam olhar para o próprio preço, né? De pensar que o valor, ele é uma consequência daquilo que eu produzo, e que ele também precisa estar numa roupa que eu caiba, que não é nem muito, mas nem pouco, para me gerar outros sentimentos que vão sobressair ao próprio estado de atender, né? O prazer de exercitar
aquilo que eu estou fazendo. Então, eu acho que o bom valor é aquilo que cabe Isso. no meu justo. corpo. É o justo para mim. É o justo pra você. Exato. Por isso que eu falei que não ia ter receita de bolo, porque, nossa, Nath, isso acho que você matou a pau, assim, se expondo. Eu tô me apresentando aqui, assim. Porque isso é uma coisa extremamente complicada para mim. Muito. Que nem uma vez você me perguntou qual é a coisa que você mais tem dificuldade. A primeira é a agenda, e a gente vai falar da rotatividade, né? Que é o nosso próximo tema, que me dá uma angústia. E a questão do preço, do valor. O que eu tô percebendo? Se eu aumentar R$20, eu vou falar agora, não vou falar X, eu vou falar R$20, dos meus atendimentos, eu posso perder alguns pacientes, mas eu vou ganhar mais horários, eu vou ganhar mais tempo de investir, eu vou trabalhar menos, ganhando a mesma coisa, né? E parece errado isso. Parece que eu tô sendo... É a sensação que me dá, tá? E não. Eu tô investindo também como terapeuta ali, porque eu vou ter um tempo de abrir um livro e ler sobre... Estudar um pouco mais sobre o caso. E, acho que tem outro ponto também. Eu vou ter mais horários de atender demandas que eu acho e que eu acredito ser mais prazerosas para mim. Então, o que eu tô percebendo? Eu amo atender orientação profissional e adolescentes. Eu não tenho um horário hoje na agenda. Um horário. E eu tenho que dispensar vários adolescentes e várias demandas de OP ultimamente, porque eu tô atendendo outra... E gosto também da psicoterapia com pacientes, né? Enfim, eu gosto das duas coisas, que é o problema. Mas eu gosto mais desse processo de orientação profissional e atendimento com adolescentes. Se eu começasse a ter mais horários na minha agenda, eu poderia, inclusive, ter mais prazer naquilo que eu faço. Então, é isso que eu tô tentando ajustar. E eu acho que o preço pode me ajudar nisso. Com certeza. E aí você entra num outro ponto, na nossa operacionalização aqui, tem uma outra questão que é... Porque vamos... Falta 2 minutos para 30 minutos. Tudo bem, a gente faz Tudo bem, esse maior. Vai ser um pouquinho maior. Vai ser maior. Você coloca... lembrei o que eu ia falar. A gente tem que ter um cuidado, né, também com o quê? Muito do que a gente está falando, eu já até sei o que... Porque eu já discuti isso lá no canal. E eu já sei coisas que virão, né? Que é no sentido assim, quem me dera poder estar tendo esse raciocínio? Quem me dera poder estar pensando nesse sentido? Pode ser. Porque assim, claro que eu e a Natália estamos falando de uma posição... Eu ia falar posição de privilégio. Mas não é bem isso também, né? A gente tem um tempinho de estrada. A gente pode falar da maneira como a gente está falando. A gente pode considerar todas essas variáveis que a gente está considerando aqui, que podem parecer muito privilegiadas, também porque a gente conquistou isso. Nunca, não tivemos agenda cheia no primeiro mês de trabalho, né? Minha filha, se eu te contar a trajetória, quem vê close não vê tombo, né, gente? Isso mesmo. Então, assim, beleza. Dito isto, a gente sabe que vai ter muita gente que tá bem no comecinho, né? E que não vai ter exatamente talvez essas opções que a gente está descrevendo aqui não ocorra desta forma, mas estão todas presentes. Beleza, dito isto, né? Um outro ponto de referência para precificação é, quando eu ponho um valor específico, o paciente fica? Então tá, eu vou cobrar R$300 a sessão. Decidi que agora o valor da minha sessão é R$300, né? Começo de carreira? Eu não pensei nisso. Tá bom. 300, tá. Então, vamos dar outro exemplo. Tá. Vamos pensar no começo de carreira, tá? Eu decidi colocar R$200, que é o valor mínimo da tabela. Beleza? Começo de carreira. Acho que é uma boa... você fez uma boa observação. E aí, chega um paciente, não fica. Por causa do valor. Deixa claro que é pelo valor. Chega outro, não fica. Chega outro, não fica. Eu vou ter que rever, talvez, isso. Sim. Porque eu tenho... Beleza, nós falamos de tempo de formação, investimento de carreira, a gente falou de localidade, falamos de comunidade, mas a gente tem que... Eu posso ver isso tudo e falar assim, olha, eu, Giovanni, Natália, né, estamos aqui mais ou menos no mesmo patamar. A Natália cobra R$300 a sessão, eu falo, nossa, a Natália cobra... Então, também vou cobrar. Aí eu começo a cobrar R$300 a sessão e nenhum paciente fica. Então, assim, não importa que eu e a Natália estamos em Ribeirão, que eu e a Natália temos mais ou menos o mesmo tempo de formação. Não importa. Alguma variável aí, tá, que eu não tenho domínio, tá ocorrendo, que o paciente não fica.
Então, eu também, muitas vezes, tenho que rever o Sim. preço que eu tô cobrando, que eu tô escolhendo cobrar naquele momento da minha carreira, quando o paciente não fica. Sim. Então, isso também é uma variável para a qual nós devemos atentar. A Nath falou uma coisa do tempo da pandemia. Eu me lembro que na época da pandemia, não que estamos fora da pandemia, mas na época mais Auge ali. do auge da pandemia, eu revisionei valores, eu congelei valores, eu Também. não fiz reajuste. Não, durante 2 anos eu não Exato. reajustei também. Então, você pega e considera, né, aquele momento para olhar para o preço que você está cobrando. E, só para dizer assim, que são muitas, que é muito mais complexo do que lá colocar um número, né? Sim. Que tem todas essas outras variáveis. Então, o paciente não está ficando. Se o paciente não está ficando, isso é um indício de que talvez para você, naquele momento de carreira, não vale a pena. Exato. E aí, quando a Nath fala assim, eu escolhi reajustar R$20 da sessão, né? Eu, recentemente, reajustei o meu valor também em R$30 a sessão. E assim, eu senti um baita de um frio na barriga. Isso, eu ia Nossa! falar disso, do medo de Total. cobrar. Mas aí tem uma outra coisa. Por quê? Depois eu parei pra pensar. Beleza, eu não tenho uma agenda que tá vazia. Eu não tenho uma agenda que tá vazia. Sim. Se um paciente não ficou com o valor novo que eu pus, eu vou observar. Se o próximo não ficou... Mas esses pacientes não são os pacientes também que vão fazer eu não ter arroz na minha mesa. Exato. Entendeu? Eu já tô vivendo sem eles. Então, assim, um não ficou, 2 não ficou. Não ficaram. Um não ficou, o outro não ficou, o outro não ficou. Melhor, né, Nath? Boa. Eu talvez tenha que ver que talvez para mim não funcione cobrar aquele valor. Aí eu vou Perfeito. voltar atrás, né? Exato. Então, não é uma ciência exata. Não é fixo. Não é fixo. A gente vai, a gente volta. A gente negocia muitas vezes. Ah, outro ponto, né? Esse que eu coloquei agora. Vamos supor, eu tenho a minha agenda tá boa. Ou a minha agenda tá cheia, no sentido de eu fechando a agenda mesmo, sei lá. Mas aí um paciente não fica, isso é um outro ponto também, né? Não ficou, não ficou. Ou um paciente tenta negociar, eu não consigo pagar 280. Eu vou negociar para 250? Se eu tenho uma agenda que está totalmente engessada, talvez não. Então, assim, eu escolho não negociar naquele momento os meus valores, porque é uma questão... colocando o que a Natália colocou lá no começo, que é uma empresa, tem a questão de oferta e procura. Exatamente. Então, assim, naquele momento, eu estou escolhendo não flexibilizar. Mas eu não estou abandonando. Todo paciente que chega até mim, que não consegue ficar comigo, eu sempre penso, eu sempre conduzo um encaminhamento para esse Exato. paciente, para um outro profissional. Sempre. Gi, eu acho que tem perfeito, assim, que você está dizendo. E aí, enquanto você falava, me veio 2 coisas aqui, né? A primeira não, assim, às vezes, o que controla o nosso comportamento de aumentar o preço, ou, enfim, é você imaginar que esse paciente não vai ficar, é um medo, e não necessariamente o que de fato vai acontecer. Se eu fosse dar um conselho para a Natália lá de trás, né, hoje, depois de 13 anos atuando como clínica, não tenha medo. Quer dizer, não é que não tenha medo, assim, tenha medo e vá com medo mesmo, né? Assim, é uma condição, faça, tente. Porque é isso, se não deu certo, volta. Tá tudo bem. Mas esse é um conselho maravilhoso pros seguidores que estão começando, é isso, Isso, Nath? assim, eu tenho Vá sentindo. vai sentindo, tenta, arrisca, de repente. Dá certo. Dá certo, e aquilo que você tava com medo de que ia acontecer, não acontece. E você fala, opa, deu certo. Agora, uma outra questão também que a gente, que eu tava pensando Gi, como que os pacientes chegam até nós? Para mim, a maior parte dos pacientes chegam por indicação, tá? Você me indica, o psiquiatra me indica. Eu tenho muitos processos de orientação profissional, que são as escolas que me indicam e tudo mais. Tá. Quando você vai indicar quando pedem indicação para você, o que você considera? Porque uma das coisas que eu considero quanto você pode pagar pela terapia. Então, eu não vou encaminhar uma pessoa que diz para mim, olha, eu não posso pagar mais que R$150. Talvez eu não vou encaminhar para você. Porque eu sei mais ou menos o seu valor, né? Assim como eu recebo, às vezes, algumas indicações que
não são compatíveis com aquilo que a pessoa naquele momento pode pagar. Sim. E não é uma questão de ele não valorizar o trabalho, porque Claro. pode ou não pode. Cabe Sim. dentro do orçamento eu pagar, sei lá, R$1.500 de terapia todo mês? Se cabe. Então, existem terapeutas que eu sei que vão cobrar um valor que tal paciente não vai poder pagar. Então, até quando eu fui procurar uma terapia, né? Existem alguns psicólogos que eu penso, nossa, que sonho fazer terapia com esse paciente, com esse psicólogo. Mas eu sei que a sessão dele é R$600. Eu não posso pagar R$600. Ai, é muito, é pouco. É o valor daquele terapeuta. Sim. Eu, Natália, não posso pagar. Eu posso pagar 350? Ok. Então, eu acho que as indicações também, mais ou menos, as pessoas já sabem o quanto você vai cobrar. Já pressupõe um pouco isso. Faz sentido o que eu tô dizendo? Total sentido. Total sentido. Né? Eu não vou encaminhar um paciente que eu sei que pode, ou que eu sei que pode pagar mais, eu posso encaminhar para um psicólogo que naquele momento está cobrando mais. Eu acho que faz todo sentido. E aí eu quero, pra gente começar, então, o encerramento. Que tá dando 40 minutos já. Ah, tá show. Pediram de 1 hora, não pediram? Então. Toma. É isso. Toma aí. Que vocês pediram. É que esse tema é muito complexo. É. Por exemplo, várias coisas que você falou agora engatillaram 1 milhão de coisas na minha cabeça que poderiam ser ditas. Mas enfim, né? Eu não sei como que isso... Eu não sei nem como que esse episódio vai chegar até as pessoas. No sentido de como elas vão receber essas nossas falas. A gente sabe que a gente está falando de um nicho muito específico. Acho que eu e Natália temos plena noção de que a gente está falando... O primeiro nicho que a gente está falando é o da psicoterapia de consultório particular. Clínica, exato, e particular, exatamente. Não estamos falando, por exemplo, que eu quero trazer, a gente já conversou, inclusive com uma convidada, seria interessante trazer a parte de transição de plano de saúde para consultório particular. Então, Muito assim, legal. não adianta, a gente não está falando aqui, gente, quer dizer, vocês podem pegar para vocês isso, mas assim, não é uma fala direcionada para quem está em plano de saúde, não é uma fala direcionada para quem está nessas clínicas que estabelecem valores específicos. Eu acho que é uma fala muito mais direcionada para quem está tentando o seu consultório particular, Perfeito. né? Beleza. E ainda assim sabemos que existem outros nichos dentro da nossa fala, E né? que o controle da precificação está na mão do terapeuta. Sim. Entende? Porque se eu estou numa clínica X Isso. ou se eu estou num plano de saúde, não sou eu que determino. Sim. Concorda? É isso. É isso. Então, é nesse sentido. A Tanto precificação feita pelo terapeuta. Perfeito. Entende? Essa é a Isso. fala. Eu sei, então assim, só partindo desse ponto que sabemos de todos desses nichos da nossa fala. Sabemos que estamos falando numa categoria de certo privilégio, nesse sentido de quem também pode pagar a terapia, né? Exato. Agora sim, neste sentido do poder pagar, não poder pagar, a gente começou falando que o nosso trabalho é trabalho. Isso. E eu já escutei de psicólogo, né? Falas do tipo, mas eu não consigo porque eu tenho dó. Mas eu quero possibilitar que a pessoa pague, tenha um processo psicoterápico. Isso é uma escolha. Beleza, Isso é uma escolha. Mas, lá no canal, já teve gente também que veio, que não é psicólogo, tá? Que eu tenho alguns seguidores que não são psicólogos, que colocaram uma mão mais, assim, ferrenha, no sentido de que a gente só olha pro dinheiro. Não é que a gente só olhe para o dinheiro. Vocês têm toda a possibilidade de abrir uma vaga social dentro do seu consultório, ou mais de uma, ou criar um projeto para atendimento social. Se isso é algo que você acha interessante, você pode ajustar a sua agenda para isso, mas esse é nosso trabalho. É com isso que a gente paga os nossos boletos, é com isso que a gente faz o nosso corre. É uma escolha. E assim, essa coisa de que nós temos que tornar a psicoterapia disponível para todos, porque a saúde mental é importante, eu não compro. E assim, eu já botei minha cara a tapa pra isso. Já fui xingada, tá? Já deixo aqui claro. Quem quiser xingar, também a casca já tá dura. Tô nem aí, né? Vocês têm todo o direito. Mas assim, não é nosso papel. Aí teve gente que falou, mas é nosso papel também. Beleza, se você quer fazer um projeto específico, gastar um tempo teu pra isso, tudo bem. Mas não é meu papel dentro do consultório particular. Então, assim, um exemplo que eu dei foi, você precisa de um cardiologista. E tem um cardiologista muito bom na cidade que cobra R$1.000 a consulta dele. Você pode pagar? Você vai nele. Você não pode? Você vai no SUS e o SUS te oferece um cardiologista. Então, assim, saúde mental é importante, mas saúde mental é
também, né, um tema que precisa ser abarcado dentro de políticas públicas de saúde. Isso. Então, e assim, que não é a nossa função que a gente está discutindo não aqui. é uma função individual dentro do meu Exato. consultório particular. Exato. Então, assim, eu cobro 280 minha sessão. Uhum. E aí, porque as pessoas não têm condição de pagar, então eu vou fazer ela a 50, porque aí mais gente vai ter condição de pagar, eu acho que é bem complicado ir por esse caminho. E a gente volta no início do programa, do episódio. Né, do programa. A gente volta no início do episódio. Quando a gente fala de valor, quando a gente fala de preço e quando a gente fala que o nosso trabalho não é caridade. Que pode ter uma roupagem, assim, de uma coisa muito íntima, da ajuda, mas é trabalho. Perfeito. A gente estuda 5 anos para isso, a gente continua o processo de formação continuada, a gente tem muito perrengue para exercer essa profissão, porque não é fácil. E aí, eu não posso, então, dentro do meu consultório particular, atender a uma demanda que é uma demanda de política pública de saúde. Então, só para... São lugares diferentes. São diferentes. É porque eu sei, lá no Diálogos eu já apanhei por causa disso, entende? Eu imagino, porque as pessoas acham que esse é que fica uma coisa dinheirista, carreirista. E que também, se for, o engenheiro que tá lá ganhando rios de dinheiro por causa da engenharia que ele fez, não tem problema. Mas se eu não vou ganhar rios de dinheiro com a psicologia, mas se eu ganhar muito dinheiro com a psicologia, tá errado? Por que que E todo mundo precisa ter a casa, também todo mundo precisa ter vários aspectos que as políticas públicas também precisam atuar, né, Gi? Enfim, eu só queria deixar claro isso, né? Que fica parecendo assim, como a gente falou de precificação e falou muito de dinheiro, fica parecendo só uma coisa assim, eu quero aumentar o valor, como aumentar o valor de sessão. A gente não tá falando de como aumentar o valor de sessão. A gente tá falando como só... precificar. Exato, como que você põe preço num serviço que você oferece. Se você estivesse vendendo meia... Você ia ter que considerar alguns aspectos para vender meia. Se você tivesse... É que o nosso trabalho ele é muito mais difícil de ser, né, equacionado. Exatamente. Mas palavra, existe, mas existem... A gente tentou aqui oferecer parâmetros, né? Tentou operacionalizar mais ou menos alguns parâmetros, né? Para guiar. Então, temos tabela de honorários, temos... tempo de formação, temos... Avaliar e comparar com outros profissionais. Isso, aspecto geográfico, aspecto se o paciente está ficando ou não, né? E depois disso tudo, minha agenda está cheia, eu tenho um pouco mais de vantagem em certas negociações. A agenda está vazia, eu acabo flexibilizando mais algumas questões, com cuidado, né? Para também não ficar desvalorizado. Então, são parâmetros, mas no fim das contas, cada um escolhe fazer da maneira como quiser fazer. A gente queria agradecer quem ficou aqui com a gente nesse episódio, né, no Escuta aí Psi, que é um podcast destinado a psicólogos e aos amantes e quem tem interesse, né, por aspectos que envolvam a psicologia. Se vocês quiserem nos seguir nas redes sociais, né, é só entrar lá no Instagram, no @diálogos psicológicos ou no @nathcipolla-roncato, que é o meu. A gente agradece. Estamos no YouTube também, para quem quiser. No YouTube? Isso. Temos a gravação, né, em vídeo. Muita gente prefere seguir pelo YouTube. Eu gosto mais da imagem também, sabia? Eu gosto bastante. Eu gosto de lavar louça, ou escutando podcast. Como que vocês estão escutando nosso podcast? Conta pra gente. Isso. É lavando louça, dirigindo? Então, a gente tá lá no YouTube também. Aqui no Spotify, vocês, por favor, avaliem o nosso podcast com 5 estrelas, nada menos do que isso. Sigam, façam tudo que tem pra fazer. Lá no Instagram, no YouTube também, né? Temos curtir, ativar o sininho de notificação. Tudo, se inscrever no canal. Isso. E compartilhar, né? Fazer um comentário. Isso. Acho que compartilhar o episódio é o que mais ajuda a gente. A gente tá aqui fazendo esse trabalho, entregando um conteúdo gratuito para vocês. Ó, a retribuição. Retribuição é fazendo isso tudo que a gente tá pedindo, certo, Nath? Concordo inteiramente. Então, um beijo para vocês e até daqui 15 dias. O próximo. Tchau. Tchau.